Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para apresentarmos o nosso pré-culto da apresentação hoje do nosso culto das 20 horas. Nós antecipamos um pouco e, naturalmente, a grande surpresa para todos agora é o fato de que aqui não está o pastor Josias, o jornalista, para entrevistar aqui o nosso pastor que irá transmitir hoje aqui o nosso culto, será responsável pelo nosso culto. Mas tentaremos aqui imitar um pouco, ou fazer as vezes do pastor Josias Júnior, que é aquele que tem sempre estado transmitindo aqui para os irmãos, para os nossos amigos, a nossa transmissão aqui desse pré-culto, onde nós entrevistamos o pastor que está responsável pelo culto de hoje à noite. E hoje, para nossa alegria, nós teremos aqui, para participar do culto hoje à noite, o nosso querido companheiro, o pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Gilson, a todos os irmãos que estão ligados conosco também, a paz do Senhor. É sempre especial estarmos aqui no Monaim e falando das coisas do Senhor, da obra do Senhor. Amém, muito bom, pastor Marcelo, obrigado então por isso, né? E também o seguinte, eu gostaria de saber, como hoje foi um dia especial aqui para nós, né? Que nós tivemos o seminário dos pastores, diáconos e obreiros, né? A partir das 13h30 tivemos o seminário, várias aulas foram dadas, inclusive o pastor Marcelo deu uma das aulas, né? Aí eu gostaria de saber então o que você sentiu do seminário, o que nós podíamos avaliar hoje em termos de resultado desse seminário para pastores e diáconos e obreiros. Pastor Gilson, eu creio que o resultado foi muito positivo. Esse formato de seminário tem sido muito positivo, de aulas mais rápidas, até porque grande parte do público está assistindo nos seus lares, mas já estamos tendo presencialmente no Monaim aberto vagas para 1000 seminaristas. Isso já faz diferente, né? Já faz diferença. Já é um ambiente de seminário, os irmãos cantando, glorificando, e isso traz um ambiente espiritual muito bom para as aulas. As aulas foram realmente hoje muito especiais, voltadas para pastores, diáconos. Em relação à aula que eu fiquei responsável, foi a aula ligada aos louvores, que tem o título, né? Todas as nossas fontes estão em Ti. Onde vários irmãos, alguns irmãos, né? Trouxeram testemunhos de louvores que o Senhor deu a eles, experiências que o Senhor concedeu. Alguns louvores foram gerados nas provas, nas lutas, outros em momentos de grandes vitórias, e isso demonstra e despertar os nossos irmãos a riqueza que nós temos nas mãos. Só a nossa coletânea são mais de 1000 louvores que o Senhor revelou aos nossos irmãos, que é um patrimônio espiritual, profético. Então foi um dia assim, muito, muito proveitoso. Muito bom, glória a Deus. O que é interessante também é que os que participaram conosco hoje desse seminário, por certo, eles puderam sentir uma coisa que já há um bom tempo não sentem, que é olhar aquela imagem com esses bancos aqui, assentos aqui completamente cheios, né? Como estava dessa vez, e além da participação do pessoal, né? Nas glorificações e tudo, né? Isso também foi muito marcante, né? Muito, eu até vi vários irmãos quebrantados, porque nós estamos aí, muitos estão aqui, quase 2 anos sem vir ao Monaim. E o Monaim é um lugar que representa muito para nós, que é um lugar da divulgação da doutrina, é um lugar onde muitos tiveram as suas primeiras experiências, muitos foram batizados com o Espírito Santo aqui, todos nós temos lembranças espirituais muito especiais. Então, eu vi vários irmãos assim, quebrantados, até a forma que os irmãos estavam cantando, né? Muito fervorosos, e a vontade que dá é aqueles mesmos sentimentos que eles tiveram quando vieram a primeira vez do Monaim. Vontade de não ir embora, de botar uma corrente, amarrar numa árvore aí e ficar por aqui mesmo. Mas eu gostaria de apresentar hoje aqui uma coisa muito importante, um assunto muito importante com relação ao seminário, que é um assunto que certamente o pastor Marcelo está em condições de nos dar uma informação que muitos às vezes até nem têm essa informação, que é com relação ao grupo de louvor aqui do Monaim. O pastor Marcelo é responsável pelo grupo de louvor aqui do Monaim, e eu gostaria que o pastor Marcelo podia falar um pouco para nós, para os nossos ouvintes e tudo, a respeito do grupo de louvor e como é que é essa participação deles aqui. Amém. Então, o grupo de louvor do Monaim
ele é formado por irmãos de várias áreas e de várias cidades. Antes não era assim. Lá bem atrás, antes de começar aquelas viagens evangelistas que nós tivemos pelo Brasil inteiro de ônibus, com o pastor Gedeuti e tal. Saudades. Época, né, aquelas viagens, 15 dias para o Nordeste, 15 dias para o Sul. Todo feriado a gente pegava um ônibus e viajava, foi um período maravilhoso. Foi ali que nasce o formato atual. Como é que era antes? Antes nós tínhamos, era por igreja, era uma escala. Então, por exemplo, um seminário ficava o grupo de Marataízes, outro seminário ficava o grupo de louvor de Jardim da Penha, que é um bairro, outro seminário ficava o grupo de louvor de Santa Cecília, então era por igreja. Exato. Não existia um grupo realmente do Manaim. Com aquela viagem e com as experiências, ali foi nascendo um grupo, que era o grupo que na verdade começou sempre a viajar, sempre indo. Ali nasce um grupo de louvor, ali nasceu realmente esse grupo de louvor do Manaim, com responsáveis, cada naipe, soprano, tenor, baixo, tendo um responsável. E aí passou a existir o grupo Manaim, sendo fornecido irmãos de várias igrejas. Então aqui tem irmãos de várias igrejas que compõem o grupo do Manaim. É um grupo grande hoje, graças a Deus, então é feito em escala. Em cada seminário, não sobem todos os irmãos, porque não cabe, graças a Deus por isso, e até é importante ter a mais, porque sempre vai ter um fim de semana que um vai estar viajando, o outro não está disponível, mas nós temos um grupo grande, que tem os ensaios quinzenais lá em Vitória, e então, a cada seminário, aqueles que estão disponíveis dão a sua disponibilidade, e eles são então convocados para fazer parte do ensaio e também do grupo do Manaim. O que é interessante, inclusive, e o pessoal, todos os irmãos puderam ver, foi no dia da Ceia Mundial, né? Foi. Nós tivemos aqui quase que uma totalidade, né, do grupo de louvor, porque tinha muita gente aqui do grupo de louvor naquele dia. Aquele dia foi aberto uma exceção, porque era uma ceia mundial, era um momento especial para a obra, então subiu todo o grupo. Nós tínhamos um grupo coral de 300 vozes e de 50 instrumentistas. Um ponto que eu acho que vale a pena notificar, pastor Gilson, é que o grupo do Manaim é um grupo mais maduro, tanto no sentido espiritualmente, como também na questão vocal e técnica. Ou seja, primeiro que o grupo Manaim são convocados e são aceitos irmãos que já têm uma vida espiritual consolidada, que já tem um testemunho confirmado, que já tem um tempo de caminhada, já tem uma fé já edificada, porque realmente quando você sobe para o Manaim é uma responsabilidade, a pessoa fica um pouco mais visada e tudo isso. Então tem um lado espiritual, mas também são vozes mais maduras, são vozes realmente, vozes boas, ou instrumentistas já mais aperfeiçoados. Então essas duas coisas se somam. Aí lembra muito Davi, né? A palavra fala assim, e Davi tocava bem e o Senhor era com ele. É bom ter as duas coisas, né? Eles cantam bem, tocam bem, mas a graça é que vai fazer a diferença, a presença do Senhor. Então acho que esse é o objetivo, esse versículo que eu citei de Davi, eu acho que é o nosso lema no grupo de louvor do Manaim. E Davi tocava bem, ia tocar bem, porque para o Senhor é o melhor, mas a mão do Senhor era com ele. Então, só falando da ceia, eu acho que os louvores foi uma das grandes marcas da ceia, né? O coral cantando, na verdade nós tínhamos aqui mais ou menos, eu acho que 1.000 e 1.500 pessoas. O templo todo virou um grande coral, né? Porque todos foram envolvidos no louvor. Tínhamos um coral de 1.000 vozes, praticamente, em vários louvores, né? Foi muito marcante, realmente, aquele período ali. Aí agora, então, você pode saber o seguinte, para fazer parte do grupo de louvor no Manaim, principalmente, o ponto principal é vida espiritual, mas também
ter o conhecimento, né, daquilo que está fazendo, porque o objetivo, inclusive, pastor Marcelo, é nós apresentarmos não só o conteúdo da mensagem confirmado pelo Espírito Santo através da vida de quem canta, como também a apresentação de algo que para as pessoas lá de fora seja algo, vamos dizer assim, apresentável, alguma coisa que as pessoas vão ver que nós temos qualidade, temos responsabilidade, né, com relação àquilo que transmitimos. Exatamente, aquela expressão do apóstolo Pedro na sua carta, crescei na graça e no conhecimento, em ambos lados. Um outro ponto que eu acho muito significante, né, pastor Gilson, os irmãos, é que no trabalho do Manaim nós não ignoramos e damos muito valor à vida daquele irmão na sua igreja. Então, sempre quando o irmão procura e demonstra interesse em fazer parte do grupo, e às vezes tem uma voz boa ou toca bem, nós entramos em contato com o ministério local dele, para ver como é que é a vida dele na igreja. Porque é muito importante e é essencial que o nosso louvor seja verdadeiro. Ou seja, o que é o louvor verdadeiro? É você cantar o que você vive. Então é preciso que o pastor dê esse retorno. Não, ele é uma pessoa que vive na comunhão do corpo, é uma pessoa envolvida no trabalho da igreja local. Então essa avaliação é importante para nós, para que possa realmente a pessoa integrar ao grupo do Manaim. Aliás, essa expressão usada que você usou, eu achei notável, porque nós que estamos em púlpito, o pregador, quem prega em púlpito, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Exatamente. E quem canta também tem que cantar o que vive, né? Exatamente. Muito boa essa colocação. Muito bom. Mas muito bem, eu gostaria agora de apresentar para os nossos ouvintes, os nossos irmãos, aquilo que o pastor Marcelo vai comentar agora sobre o culto de hoje. Hoje é um dia especial, é um domingo, nós temos um culto especial. Tivemos aqui um seminário com uma excelente participação aqui, especialmente na parte de louvor. E eu gostaria que o pastor Marcelo, então, comentasse um pouco agora sobre o que vai acontecer nesse culto daqui a pouco, às 20 horas. Pastor Marcelo, fala um pouco para nós. Olha, eu diria que o culto de hoje à noite é uma extensão do mês de outubro que nós tivemos. O mês de outubro foi muito especial. Nós tivemos a live, ou as lives, né? Tivemos até um testemunho maravilhoso do Tutuca, que é o tecladista do Roberto Carlos. Tivemos a ceia mundial comemorando o mês de outubro. Tivemos batismos, tivemos mais de 500 unções, ordenações. Tivemos o evento das crianças. Foi um mês muito especial. E o culto de hoje vai dentro, é quase com uma continuação. Será um culto de testemunhos de louvores, irmãos que geraram ou que receberam louvores do Senhor, louvores revelados, e eles vão testemunhar, vão contar para nós como que esses louvores surgiram, como que eles foram gerados. Então são testemunhos. Muito bom, glória a Deus. Agora você vai acompanhar conosco daqui a pouco, né? Nós estamos aqui agora num bate-papo, né? Numa entrevista aqui. O pastor Marcelo está nos falando a respeito de o que vai acontecer no culto, e nós te convidamos para que você permaneça conosco, né? Daqui a pouco, às 20 horas, quando iniciar o culto, você acompanhar o culto. E uma recomendação que nós fazemos, né, pastor Marcelo, é que quem estiver participando conosco deste culto tenha realmente uma participação. E participar de um culto a Deus não é uma coisa simplesmente como se você estivesse à frente de uma TV ou de um vídeo assistindo, não. Você vai ser um participante e também vai receber os resultados disso. Amém, pastor Marcelo? É isso mesmo? Amém. Isso mesmo, pastor Gilson. Amém. Glória a Deus. Então, quero agradecer a todos pela participação conosco nesse pequeno, nós chamamos de pré-culto, ou seja, uma reunião preparatória, onde nós aqui comentamos a respeito do que vai acontecer no culto, e deixamos aqui o convite para você nos acompanhar daqui a pouco, e o pastor Marcelo estará aqui neste púlpito, aqui à frente, transmitindo a mensagem hoje e o culto de hoje, e é um culto que a sua participação vai ser muito essencial. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, pela sua participação aqui conosco agora. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado a todos.